Olá pessoal, vamos continuar nosso papo a respeito de maldição, algo muito importante, né, para a gente refletir e até mesmo para aprender, né, mais aí sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos falar sobre as palavras, tá? 3 palavras são usadas na Bíblia, né, pelo menos que eu lembre, se referindo à maldição, ou algo nesse sentido, né? São elas, anátema. Anátema é utilizado inclusive quando Paulo escreve, né? Dizendo, olha, algum dos discípulos da igreja, se algum anjo do céu, se alguém se manifestar na sua frente e pregar algo diferente do evangelho, da palavra de Deus, né, da Bíblia, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, né? Então, nesse sentido, é um castigo. Castigo pelo quê? Pela quebra da aliança, né? Então, existe uma aliança, né, entre nós e Deus, né, que Deus fez com os homens através do sangue de Cristo, e a quebra dessa aliança gera anátema, gera maldição, né, a pregação de um evangelho diferente, aquele que Cristo pregou, é anátema, ok? Tem também arar. Arar significa muito no sentido de o estado da maldição, né? Então, tem uma maldição sobre a vida daquela pessoa, aquela pessoa está vivenciando uma maldição, ela está no termo arar. E aí eu até anotei aqui, estado presente de maldição ou maldição em cumprimento, é a situação ativa, né? De aflição, perseguição oposta à bênção, prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Então, a palavra arar, né, também é usada na Bíblia como maldição, como sinônimo de maldição nesse sentido. E outra palavra é raca ou kalal, né, muito lembrada quando Jesus, né, ele vai explicar o mandamento sobre matar, né? Então, no Antigo Testamento estava escrito lá, não matarás, mas Jesus diz, qualquer que falar raca, ou seja, maldito, né, para alguém, já está ali sob condenação, logicamente, né? Tem todo o processo de pedir perdão, de se arrepender, mas o raca nesse sentido significa querer o mal, querer amaldiçoar alguém, né? E muitas vezes as pessoas elas falam isso de uma forma tão simbólica que elas não se dão conta. Porém, o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe o desejo do nosso coração, né? Então, se no nosso íntimo nós realmente queremos amaldiçoar alguém, isso é digno da gente voltar atrás e repensar, né, no que está dominando nosso coração. Então, sobre maldição, tá? A maldição ela traz um banimento de convívio, né? A pessoa que está vivendo sob maldição, geralmente ela não quer muitas relações pessoais, né? Porque ela também não suporta, né? Muito mais conviver com as pessoas, muito por conta da falta de perdão por alguém, né? A falta de perdão por alguém faz a gente se sentir o tempo todo pensando que alguém vai falhar com a gente, pensando quem é o próximo que vai me iludir, quem é o próximo que vai me enganar, e isso é muito ruim, né? Tem a ver também com impedimento para usufruir de privilégios, né? Nós temos privilégios diante de Deus, né? Todas as pessoas desse mundo foram abençoadas com dons, né? Então, quando a gente se detém em um período de maldição, a gente, além de não ter a comunhão com Deus, mas a gente também não consegue utilizar muito bem os nossos dons, né? Que foram derramados sobre todo mundo, cristãos ou não cristãos, né? Fórmula que exprime o afastamento do favor divino, ou seja, existe um favor de Deus sobre a nossa vida. E a maldição, ela acaba corroborando, né, com um afastamento desse favor divino, em tese, né, porque a maldição, ela também é um castigo de Deus para que a pessoa venha se arrepender, venha se corrigir, né, e venha consertar o problema, né. Palavras proferidas com o propósito de anunciar um castigo decorrentes de quebra de aliança, tá? Muitas vezes isso acontece no quê? No fim de um namoro, no fim de um casamento, onde as pessoas ali no momento de ira, né? A palavra diz irai-vos, mas não pequeis. No momento de ira, as pessoas acabam amaldiçoando uns aos outros, acabam matando uns aos outros, né? No sentido de, você para mim tá morto, você para mim não existe, né? Isso é uma forma de nós matarmos o outro para nós, de uma forma espiritual, né? Então isso é uma forma de raca, né? De amaldiçoar o próximo. E a ausência ou rebaixamento de um estado de bênção. Então a maldição
é o exato oposto da bênção, tá? Só que todas as duas, elas correm atrás de nós, tá? Então o que acontece? Existe a palavra de Deus, existem os mandamentos de Deus, existem os ensinos de Deus, que é o Criador de todo mundo, de toda a terra. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós andamos em obediência nesse sentido, a bênção nos persegue. Por quê? Porque é uma consequência, né? É um plantio. Então, nesse sentido, não tem muito mistério, né? A bênção persegue aqueles que andam em obediência a Deus. E quando nós não estamos em obediência a Deus, e aí independe de se estar dentro ou fora da igreja, independe de muitas outras circunstâncias, é uma lógica simples, é uma regra de 3, né? Quando nós não estamos em obediência a Deus, quando nós não estamos ali fazendo o que Deus pede para nós, por meio da sua palavra, quem corre atrás de nós é a maldição, né? Então uma das duas sempre está correndo atrás de nós, né? Então a maldição ela vem como um castigo e a bênção ela vem como um privilégio, né? E como é que eu faço para obter? Por exemplo, a gente só quer obter bênção, né? Lógico, mas é uma regra lógica, a gente obedece, né? Então a palavra de Deus ela foi deixada para nós para que nós possamos crescer, né, em busca ao Senhor, em se tornar cada vez mais parecidos com Jesus, que é o nosso exemplo máximo de fé, e ela foi feita também para que a gente evite maldições, evite passar por situações ruins, né? No mundo tereis aflições, e as aflições vão vir para todos, tá? Mas a gente não precisa passar pelas maldições, né? A maldição é a consequência de algo que eu cometi, né? Então eu não preciso passar por um problema que seja resultado do meu pecado. Não. Se for para passar problema, que eu passe por um problema que vai acabar no final engrandecendo o nome de Deus, né? Então essa é a lógica, que Deus te abençoe, traga entendimento sobre essa palavra, entenda que a maldição é uma ferramenta de correção. Então se você identifica algo na sua vida nesse sentido, ore a Deus, busque o Espírito Santo, busque uma pessoa que está próxima de você, que tenha convívio com Deus, né? Que busque a Deus, que tenha entendimento, discernimento para te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho. Em primeiro lugar, Deus está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo de Deus está com você. Clame a Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, busque alguém, busque uma igreja que vai poder lhe ajudar, lhe apoiar, lhe confortar, lhe abraçar e ajudar você a resolver essa questão. Muito obrigado pelo seu tempo, né? E que você tenha aí um excelente dia. Deus te abençoe.